Boa tarde. Bem. Mais um minutinho a gente começa. Eu estou vendo aqui, antes da gente começar, só das pessoas, amigos, parceiros, alocadores nossos, os nossos fundadores daqui, no qual também, prazer. Muito obrigado pela presença de vocês todos. 30 segundinhos, até respeito em quem está aqui, a gente está começando. Vamos lá. A ideia é que vocês tenham, antes de mais nada, um screen share aqui, tá? Vocês conseguem ver a apresentação? Dando para ver aqui. Né? Maravilha. Vamos. Esse ano a gente espera bastante perguntas sobre performance, sobre o ano, como não é a primeira que a gente faz, né? Acho que antes de mais nada, assim, só 30 segundos, meu nome é Fernando, eu sou o Chief Investment Officer da FCL, e assim, é sempre uma ocasião muito festiva estar com todos vocês. Acho que está mostrando nossa casa, está mostrando o que a gente se propõe a fazer. É um prazer e uma felicidade ver, às vezes, amigos que a gente fica um ano sem ver. Então, acho que o Website Day assim, é uma ocasião muito legal para a gente. E muito obrigado pelo interesse de vocês, pela curiosidade de vocês, por querer saber um pouquinho mais. A gente vai tentar que todo o nosso material passe em menos de 1 hora, tá? Em 1 hora no máximo, para a gente ter bastante tempo de perguntas e respostas, qualquer dúvida. Então, a ideia é que em 1 hora a gente acabe os slides e aí a gente passa perguntas e respostas. É importante dizer, o chat box está aberto o tempo todo, a gente vai passar por ele no final dos slides, e também vocês podem se desmutar no final da apresentação, vai ser um prazer responder quaisquer perguntas. Esse ano a gente vai tentar focar um pouco menos nessa passagem inicial do que é FCL Capital, o que a gente tenta fazer, e tentar perder mais tempo com a performance do ano, falar mais sobre a performance do fundo, as posições. Eu acho assim, muitos dos que estão aqui já conhecem a FCL. Claro que se tiver investidores novos com perguntas assim, um pouco mais iniciais do que a gente tenta fazer, vai ser um prazer também responder. Então, passando lá os slides, tá? Aqui são as partes, tá? A gente vai falar só alguns slides, primeira parte da apresentação, sobre nós. O que a gente tenta fazer, qual é a proposta da FCL Capital, onde a gente acredita que se diferencia, tá? Então, assim, esse slide a gente chama de o nosso manifesto. Por que a gente existe, né? Tem tantas assets e tem tanta gente boa, inegavelmente, nesse business no Brasil e no mundo, né? Tantos gestores super talentosos, né? Mas a gente achou que tinha um espaço que não estava ainda explorado no Brasil, né? Tinha um espaço que a gente tentou preencher. A gente não via no Brasil uma gestora, né, que tivesse, em primeiro lugar, uma mentalidade global, porque hoje é muito bacana que mais e mais brasileiros conhecem as casas independentes, aos poucos percebem que as melhores opções de investimento estão fora dos grandes bancos, mas assim, os investimentos globais eram um último caso que ficou para ser preenchido, que eu acho que ficou para ser desbravado, tá? E dentro desses investimentos globais, uma casa que apostasse em grandes tendências seculares, a revolução tecnológica que a gente está vivendo, convergência global que a gente está vivendo, com mercados emergentes sendo uma parte cada vez maior do bolo da economia global, e, ao mesmo tempo, uma mentalidade contrária, ou seja, a possibilidade de fazer uma gestão autoral com teses proprietárias a partir de um dos mercados emergentes, teses que não sejam closed beta, que não seja simplesmente um S&P disfarçado, que não sejam as posições de large caps americanas disfarçadas. Então, teses realmente autorais e proprietárias e concentradas, mas feitas a partir de um dos BRICS, de um dos países emergentes. A gente achou que existia esse espaço em aberto, e esse é o nosso manifesto. A gente tenta fazer isso, gestão global proprietária, a partir do Brasil.
A nossa filosofia é uma filosofia focada para valor, tá? É focada para o longo prazo e buscar oportunidades específicas, assimétricas entre risco e retorno. Né? E aonde que a gente julga que vai tentar encontrar esse valor, essas oportunidades que a gente busca no nosso fundo? Nessa confluência entre globalização e convergência global. O que é convergência global? É o fato de cada vez mais os mercados emergentes serem responsáveis por uma parte importante da economia estarem convergindo com as economias centrais. E, ao mesmo tempo, oportunidades tecnológicas e oportunidades que estão mudando o mundo podem ser vistas de qualquer lugar. A gente acha que o século XXI, como a gente vai falar mais, vai ser moldado com muitas oportunidades a partir disso. E, ao mesmo tempo, com uma mentalidade contrária, né? Porque o bom valor, ele é sempre contrário, né? Em momentos de euforia, um bom investidor de valor ele tenta ser mais cauteloso, em momentos de cautela ele tenta ser mais agressivo. Então, qual é o nosso investment framework, né? O nosso modus operandi? A gente busca pelo que a gente chama de edge nos cantos mais negligenciados do mercado financeiro global. Companhias pouco entendidas, muitas delas, a gente vai falar de algumas, localizadas em mercados emergentes, o que naturalmente já dá uma vantagem para a gente, né? A gente tem uma proximidade maior, por vezes consegue falar uma língua que não é o inglês que faz a gente poder analisar os balanços, né? Investimento em novas tecnologias que trazem novos hábitos, novos paradigmas, porque a FCL ela se destaca nisso, né? Em podendo ter uma posição com um horizonte mais longo do que a média das posições das gestoras, né? E a gente acha que um dos últimos degraus, uma das últimas possibilidades de arbitragem nesse mercado tão concorrido como é o nosso, mercado acionário global, né? É justamente na possibilidade de ter um veículo que pode olhar em horizontes mais longos, né? E, ao mesmo tempo, a gente se vale do fato de ser uma casa relativamente pequena, podendo se basear em posições relativamente ilíquidas e negligenciadas, com liquidez um pouco menor, com market caps um pouco menores, né? Coisas que os gigantes do mercado muitas vezes não podem fazer. Né? Então, essa possibilidade de ter ideias com horizonte mais longo, relativamente líquidas, relativamente negligenciadas, é o nosso alvo, vamos chamar assim, para a nossa busca por edge, para a nossa busca por vantagem. Né? A gente acha assim, qualquer investidor precisa ter um edge, precisa ter uma vantagem nos mercados que são tão concorridos, tem tanta gente boa. É aqui que a gente vai buscar a nossa vantagem, é aqui que a gente acha que a gente tem um edge sobre a concorrência. Né? Então, quais são as crenças, para acabar essa sessão? Convicção e concentração. A gente não é um closed beta. A gente acha que é muito mais honesto para quem quer comprar posições em Google, Tesla, Facebook e outras posições assim consagradas, vamos chamar assim, é comprar um ETF ou comprar um índice. É muito mais barato do que pagar 2,20. Né? Então, a gente não tenta ser um closed beta, a gente tenta ter convicção e concentração em ter algumas ideias que fazem a diferença e façam a gente desviar dos mercados globais, e essa aposta na interseção entre private equity e os mercados públicos, com uma mentalidade global. Né? A gente vem quase que de um framework de private equity para investir em ações globais. A gente acha que esse é um diferencial. Um portfólio global, com ênfase em BRICS, mas também empresas do G7, né? Europa e Estados Unidos, que tem muita relação com os BRICS. Né? A gente vai falar da Fogo de Chão, a rede de churrascaria, que foi uma das teses mais importantes da nossa história. Né? E tem outras empresas, muitas vezes localizadas na Europa e nos Estados Unidos, mas a gente acha que, estando no Brasil, consegue analisar e presenciar elas em ação de uma forma melhor do que analistas, de repente, naquelas praças. E como a gente falou, né, um foco em oportunidades não óbvias, negligenciadas, e de horizonte longo prazo. Isso basicamente é FCL, a gente vai passar dessa primeira parte. Claro que tem assim muito que se falar ainda sobre a nossa filosofia, ela é bastante diferente das outras casas, tá? E qualquer investidor mais novo, que não esteja com a gente tanto tempo, a gente fica à vontade também para fazer perguntas sobre essa parte. Vamos para a segunda parte, a gente vai falar um pouco do nosso portfólio. Como muitos dos nossos investidores de longa data sabem, né, a gente opera de um jeito um pouco diferente da maioria das casas. A gente não tem uma abordagem bottom-up, que é mais consagrada entre os top pickers globais. Né? A gente tem uma coisa que a gente chama internamente de macroteses. Esse macro ele não deve ser confundido com o macro que muitos gestores de muitos mercados se referem. A gente não tem nem quer ter uma opinião sobre juros, sobre câmbio,
e coisas afim, né? Não é isso. Nós somos stock pickers, antes de tudo. Mas o nosso stock picking, ao contrário da maioria das outras casas de ações globais e ações nacionais, não se dá a partir de olhar empresa por empresa. Se dá entre grandes teses, grandes convicções da casa, e a partir dessas convicções, a gente molda investimentos específicos. Então, hoje, o nosso fundo ele tem basicamente 5 grandes macro teses, a partir das quais a gente tem investimentos específicos. A gente vai falar de algumas delas e muitos dos nossos investimentos a partir de agora. Então, a primeira macrotese que a gente tem explorado, né, é a disrupção de tecnologia. É o fato de que o nosso mundo, o século XXI, está sendo cada vez mais alterado pela evolução tecnológica, né, inegavelmente. Talvez a tese mais importante da história da casa, que mais deu alfa, né, na história do nosso Opportunities, no fundo, o Opportunities está completando 5 anos nesse momento, é justamente aquela tese em Match, né, que é dona do Tinder, e entre outras redes de relacionamento, né? E ela era uma tese, nos 4 anos que a gente carregou, justamente derivada dessa convicção em tecnologia. Ou seja, basicamente, essa tese, o resumo da tese seria o seguinte: enquanto o mundo físico está em declínio, o mundo virtual está subindo. O que isso quer dizer, né? Para quem teve a oportunidade já nesse pós-lockdown, e até antes, nos anos anteriores, de viajar pelo mundo, qualquer grande cidade, Rio, São Paulo, Nova York, Paris, etc., eu acho assim, que é unânime que nenhuma cidade global ela voltou a 100% do que era antes. E as pessoas cada vez mais interessadas nos smartphones, nos jogos online, sem nenhum juízo de valor, né? O que essa tese quer dizer é o mundo físico parece que ele não está no auge, parece que ele está declinando, enquanto o mundo virtual está subindo, está ocupando um passo cada vez maior. E isso ao mesmo tempo que a gente tem cada vez mais uma geração digital native, né? Ou seja, já nascida no mundo digital. E tem uma coisa muito interessante, né, que, ao contrário do passado, as oportunidades que essa grande macrotese vai trazer, as oportunidades que ela vai trazer, elas são globais, não são só baseadas na Califórnia, né? Porque antes, quase todo o Vale do Silício, né, quer dizer, quase todas as oportunidades grandes, né, vieram no Vale do Silício, Google, Facebook, Uber, Tesla, etc. Agora não, agora a gente vê empresas incríveis no Brasil, na China, na Coreia do Sul, na Austrália, na Europa, e a gente investe em algumas delas, né? Alguns casos a gente tem aqui ilustrado, né? Match fez parte, 4 anos da carteira, GoDaddy é uma das maiores posições, é um dos líderes mundiais em hosteamento de websites, tá? Ele é uma das maiores posições do fundo atualmente, é uma empresa sediada no Texas. Enten é uma empresa inglesa de apostas esportivas, também uma tese importante do fundo. Nenhuma dessas, por acaso, baseada hoje na Califórnia. E, por exemplo, para ilustrar essa macrotese, a gente vai falar na posição que o fundo carregou em Ethereum, né? Como vocês sabem, a segunda moeda virtual mais popular e mais valiosa depois do Bitcoin, né? E foi alvo, por acaso, está aqui esse vídeo, né, de uma tese retratada pelo programa Stock Pickers. A tese dura meia hora, vocês podem olhar no YouTube, a gente ia rodar até um pedacinho dela, mas para fluir a apresentação, a gente não vai, tá? Mas foi uma tese que trouxe bastante valor para o fundo, bastante alfa para o fundo em 2021. Vocês podem olhar ela com mais calma se quiserem, tá? No YouTube, ou a gente manda para vocês. E resumindo a tese, né, é que ela vai ser o Ethereum vai ser um grande colateral da internet, né, da Web 3.0. Se o Bitcoin é um ouro digital, o Ethereum pode ser pensado numa App Store. Ele leva um fio de qualquer grande aplicação que a Web 3.0 vai rodar, né? E ele ilustra também, ele é parte dessa macrotese que a gente tem de tecnologia. Falando da segunda, né, o mundo da moda europeu, né? A gente, como se valendo do mandato, né, de gestão global, a gente parou muito tempo para pensar qual pode ser o equivalente das empresas tech da Califórnia, né? Porque aquelas são campeões, são como jogadores da NBA, né? Ninguém pode enfrentá-las, elas são as melhores. O Google foi lá e conquistou o mundo, o Uber é a mesma coisa, o Facebook é a mesma coisa, né? E a gente pensou quais seriam os setores no mundo que poderiam também conquistar todo o planeta. E nessa ascensão global que a gente está vendo, né, com a Ásia, essa criação fantástica de riqueza sendo feita, América Latina e outros lugares
emergindo, né? Que indústrias poderiam se beneficiar? Aqui nesse slide a gente vê o número de milionários do planeta, né? De 12 milhões de milionários, indivíduos que possuem mais de $1 milhão investíveis, tirando a própria casa própria, a casa própria, né? Esse número passou para 19,6 milhões em 2019. Quer dizer, é um número crescente, o número de milionários no mundo aumenta, ao mesmo tempo que a concentração de renda aumenta. Isso aqui é a fatia dos top 10% em diferentes países, Índia, Estados Unidos, Rússia, China, né? Quer dizer, quantos 10% tem de renda? E o que vocês podem ver é que é consistente. Em todos os lugares do planeta, a fatia que vai para os 10% aumenta. E isso é muito interessante, segundo a pesquisa longa que a gente fez, o consumo de luxo ele não se deve só à renda. As sociedades escandinavas, por exemplo, elas são extremamente ricas, mas como elas são igualitárias, o consumo de moda de luxo é relativamente baixo, porque as pessoas não sentem lá tanta necessidade de sinalizar onde elas estão na hierarquia, onde elas estão na escala de consumo, na escala social, né? Então, o consumo de luxo se dá especialmente forte em sociedades desiguais, Rússia, Brasil, Índia, China e etc. Então, um mundo mais desigual e mais rico, ele é cada vez mais propício, mais alvissareiro para o consumo de luxo. Aqui são algumas teses que essa vertical nossa trouxe para o nosso fundo, né? Nessa pesquisa, a Capri, né? Que é uma empresa inglesa, mas listada em Nova York, dona da Versace, dona de uma grife de luxo italiana de passarela, dona da Michael Kors, empresa de bolsas nova-iorquina, dona da Jimmy Choo, empresa inglesa de luxo de calçado. Também uma outra posição do nosso fundo, a Farfetch, que é um grande portal sediado em Londres de consumo de luxo. Moncler, uma grife italiana de outdoor wear, ou seja, de consumo de moda ao ar livre de inverno. Carlsberg, que é uma cerveja dinamarquesa de luxo, uma craft beer dinamarquesa, também assim explorando esse consumo de luxo, ou seja, são marcas europeias. A gente fez uma pesquisa aí de 2 anos de algumas marcas importantes, tá? E essas foram marcas que passaram pelo nosso fundo, justamente dentro dessa ideia, dessa macrotese, que o luxo europeu ele poderia ser o equivalente nessa década que a tecnologia na Califórnia foi há 10 anos atrás. São empresas de luxo europeus que têm toda a condição de surfar essa onda de ascensão de renda na China, na Índia, e ainda negociam a múltiplos italianos, múltiplos franceses, muitas vezes, né? Então, a gente acha que é um dos grandes freelancers que ainda existem nos mercados acionários globais. Capri é um case ilustrativo, tá? Ela bateu com fogo a S&P ano passado, chegou a ser a maior posição do nosso fundo em alguns momentos, né? E aí são as três casas, né? 3 luxury houses que eu já falei, que ela é proprietária. Outra tese, environments, vou passar, tem mais algumas, é um dos grandes dilemas que a gente enfrenta como sociedade no século XXI. Né? Claro que, assim, nos próximos 40 ou 50 anos, bilionários vão ser feitos nisso. É um dos grandes dilemas, um dos grandes desafios que a gente vai ter que enfrentar. Sem dúvida, inúmeros IPOs, inúmeras ideias de negócio ainda vão surgir em diferentes verticais, enfrentando essa questão de longo prazo. Então, algumas teses, por exemplo, que o nosso fundo Opportunity chegou a ter, Glencore, que é uma trade inglesa, importante para uma série de commodities que vão ser fundamentais na transição para carros elétricos e outras coisas, como lítio, como cobre. Suzano, né, que é uma empresa neutra, a gente pensa nela ainda como empresa de papel e celulose, mas no futuro vai ser cada vez mais uma vendedora de créditos de carbono, vai ser uma empresa fundamental para o século XXI, por vários motivos. Ambipar, que é uma empresa que a gente vai falar um pouco mais, a gente comprou a Ambipar pouco depois do IPO, na B3, é uma empresa ainda relativamente desconhecida, mesmo no Brasil, que ela tem rapidamente consolidado o mercado dela, que é de respostas a emergências ambientais, que é melhores procedimentos para grandes grupos industriais sobre como lidar com coleta ambiental, com questões ambientais, e ela tem cada vez mais se tornado uma multinacional, uma empresa presente na Europa, presente nos Estados Unidos, dominando a América do Sul, quase que fechando o mercado dela, e a gente acha que é uma empresa que vai ser ainda muito mais conhecida e é uma posição que a gente quer carregar por muitos anos do que ela é hoje. Falando sobre companhias assim negligenciadas, né? Claro que estando no Brasil, a gente tem uma vantagem natural disso.
Historicamente, assim, a gente busca alfa, é um dos lugares que a gente busca alfa, empresas sob menos holofotes, né? Historicamente, a gente fez alguns investimentos nesse tipo de companhias, que é outra macrotese nossa. Fogo de Chão, a gente falou, foi uma posição que a gente carregou. O management texano, né, só era listado na Bolsa de Nova York, uma verdadeira terra de ninguém, ao mesmo tempo que gestores que só podem operar na B3 não podiam comprar, porque era listado em Nova York. Era muito pouco coberta por analistas americanos, né, pelo relativo pouco tamanho da empresa. Então, virava uma terra de ninguém, múltiplos baixos. A gente carregou 4 anos a posição, até que uma firma importante de private equity fechou o capital. E Dux, né, vocês conhecem, a Estácio, é uma posição que não é listada em Nova York, né? A gente comprou a múltiplos que a gente julga bem descontados, num setor ainda que tem muita carência no Brasil, tem um gargalo claro que eles ainda vão ter que atender. Uma empresa que está se refazendo agora com ensino online, ensino à distância e também com ensino de medicina. É um case que a gente gosta muito, e outros. Para finalizar as macroteses, tá? Para a gente ir para a próxima parte, o consumo asiático, né? A gente já falou disso algumas vezes. Hoje a economia chinesa é 3/4 da economia americana, grosso modo, né? Mas, sob o PIB, o consumo da China ainda é 40% do PIB chinês, enquanto o consumo americano é 70% do consumo americano, do PIB americano, né? Se a gente achar que provavelmente a economia chinesa vai ser mais do que o dobro do tamanho da economia americana em 20 ou 30 anos, e ainda assim, essa parte, porque a economia chinesa hoje é um outlier no sentido do baixo consumo em relação ao PIB. Existe um desafio a ser feito, eles estão fazendo, de o consumo ser uma parte maior do PIB. Então, esses dois fatores juntos fazem a gente pensar que nos próximos 20 anos o consumo chinês talvez multiplique por 3. E da mesma forma que no século XX a gente viu pela primeira vez empresas americanas que tinham uma escala sem precedentes no planeta, devido ao consumo americano que não tinha precedentes no planeta até então, a gente acredita que pode ver empresas também, novamente, sem escala, sem precedentes no planeta Terra, surgirem nos próximos 20 anos de acordo com esse fenômeno emergindo. Então, aqui são algumas posições. Anta é a maior empresa de material esportivo na China, uma espécie de alpargata chinesa, terceira lá, se a gente conta Nike e Adidas, as duas gigantes globais. Trip, que é uma espécie de Booking ou Expedia chinês. E a gente vai falar aqui do Vipshop, que foi o maior detrator de performance do fundo nos últimos 12 meses. E a gente não queria falar só histórias bonitas, né? A gente queria falar justamente de uma posição que tirou performance do fundo para mostrar o quanto a gente está monitorando ela. Vocês conhecem a agenda nos últimos 12 meses, ela foi muito dura, tá? Para quem é bullish em China, para quem acredita em China como nós, justamente por causa disso, né? Teve uma série de problemas geopolíticos, né? Questão dos Estados Unidos, China, problemas regulatórios agora com a ameaça das empresas chinesas serem deslistadas da Bolsa de Nova York. Inclusive, a gente teve boas notícias sobre isso na última semana, a gente pode falar mais. Mas a gente queria, nesse momento, falar operacionalmente. Operacionalmente, né? As vendas não pararam de crescer e nem a geração de caixa. Vipshop era uma empresa barata, ela negociava 15 vezes lucro, mais ou menos. Hoje negocia 5. Negocia quase 20% de free cash flow. Nos parece absurdo, assim, nesse momento, né? Mas o mercado, assim, em um ano, ele pode cair para níveis que não tem nenhuma racionalidade, né? Então, a posição diminuiu, né? A nossa exposição em China, a gente vai mostrar, ela diminuiu. Mas a gente quer dizer, assim, operacionalmente, nada ruiu, na nossa opinião. Então, assim, só falando um pouco essas são macroteses do fundo, tá? A gente tentou ilustrar com investimentos reais do nosso fundo, cada uma macrotese, pelo menos, né? E a gente vai passar agora para a sessão mais importante, antes de passar a palavra para o Guilherme, que é a sessão performance, tá? A performance do fundo vinha muito bem, o fundo ainda acumula quase 20% ao ano de performance em reais, né, nesses 5 anos, a gente está feliz com a performance, mas em 2021, especificamente, ela vinha muito bem, ela vinha acumulada em já 20% em março, até que essa série de fatores coligados fizeram a performance acabar um pouquinho negativa, 4% negativa em reais em 2021. Tá? Quais foram esses fatores? A gente vai falar, né, mas é muito interessante. A performance foi 4% negativa em reais, 16 pontos foram subtraídos em China e 5 pontos em Brasil.
Ou seja, só esses dois mercados tiraram 21 pontos. Se a gente não tivesse, só tivesse a Europa e Estados Unidos, o fundo fecharia em mais 17%, né? E o interessante é que o nosso portfólio Europa mais Estados Unidos, ele outperformou o S&P 500 e o mercado europeu, respectivamente. Então, assim, o problema não foi stock picking, o problema foi realmente de alocação em diferentes mercados. E uma das teses centrais dessa apresentação que a gente queria deixar para vocês, e já está sendo comprovado em 2022, é a seguinte: a gente acha que no longo prazo, essa diversificação, ter vários pratos diferentes, Brasil, China, Índia, Estados Unidos, Europa, é um grande trunfo, é um benefício. Apesar de que num ano específico pode ter tirado, como tirou em 2021, no longo prazo a gente acredita que é fundamental. Em 2022 já está virando. São justamente os dois mercados que estão trazendo performance para o fundo, ao passo que a Europa e os Estados Unidos estão tirando. Então, assim, mais uma vez se mostra, né, como que estar diversificado geograficamente tira risco do fundo e traz performance no longo prazo. Em dólares, assim, um pouquinho, foi menos de 10% por causa da desvalorização cambial que aconteceu em 2021. Aqui a gente vem since inception, né, desde a inauguração, a gente está com folga ainda batendo em Bovespa, tá? Como eu falei, 19,82, quase 20% ao ano acumulado, tá? Desde a nossa inauguração, que a gente está feliz com isso. E aqui em dólares vocês podem notar uma coisa bastante interessante. Tirando o primeiro ano de 2017 e tirando um momento longo no auge do Covid, que foi março de 2020, mais ou menos, por todo o nosso histórico, a gente teve ganhando do MSCI All Country Index. Esse index, esse índice, ele basicamente é um apanhado de todos os mercados acionários globais. Estados Unidos, né, S&P tem mais ou menos 50% de peso nele, Europa, mercados emergentes. A gente tem duas diferenças sobre esse índice: a gente tem mais peso em mercados emergentes e um pouco mais small caps do que um índice. Mas a gente acha que é um índice que, bem ou mal, retrata razoavelmente, né? A gente tenta sempre bater um índice. E agora, com esse ano, com esse segundo semestre, na verdade, ruim que o fundo teve, a gente, pela primeira vez em um bom tempo, está um pouquinho atrás dele no acumulado. Então, a gente está muito ansioso, espera muito, a gente quer dizer para vocês, voltar a bater o MSCI no nosso acumulado de 30 de janeiro de 2017 para frente, tá? E a gente acredita que vai voltar a ficar na frente dele em breve. Aqui a gente tirou até 25 de fevereiro, claro que o último mês, a gente pode até falar dele, mas foi um mês super específico, né? Teve guerra na Ucrânia, que ainda não pegou. Na verdade, que a gente estava preparando a apresentação, nosso ponto de corte foi um dia depois do início da guerra, né? Pegou um pouco, claro que pegou um pouco, mas não completamente. Mas a gente vinha assim, o Ibovespa esse ano, ao contrário do ano passado, né, está completamente um outlier positivo, né? E FCL mais ou menos no 0 a 0 até 25 de fevereiro, e está realmente no 0 a 0 até essa data atual, tá? No ano em dólares. E o S&P e a Europa bastante negativos em dólares nesse ano de 2022 até agora. Então, mais uma vez, a gente quer passar essa mensagem, né? Estar geograficamente diversificado é um grande trunfo nosso. A gente nunca vai ser o fundo número 1 num ano específico, porque os diferentes índices vão se anular, talvez, né, em cada ano. O Brasil pode ir muito bem, mas os Estados Unidos mal, ou vice-versa. Mas, no longo prazo, a gente acha que essa habilidade de transitar mercados e selecionar as melhores oportunidades é um grande trunfo. Tá? E aqui a gente vai falar um pouco de attribution. Tá? Como a gente falou, as duas posições que mais trouxeram performance para o fundo de 2021 foram Capri, sobre a qual a gente falou, a grife de holding de grifes de moda, tá? E Goldere, que é o provedor, portal de tecnologia texano. E os dois detratores foram VipShop, sobre o qual a gente falou, né? É basicamente o terceiro maior portal de vendas online na China, atrás do Alibaba e do JD. E a Edux, que é a holding de educação dona do IBMEC da Estácio no Brasil, justamente espelhando os índices que a gente falou, né, em 2021. E por que a gente acredita que as coisas vão mudar, né? A gente esteve observando China nos últimos 10 anos, é muito interessante. Se a gente nota, por exemplo, 2015, isso aqui foi uma queda de 50 pontos nesse gráfico aqui. Se a gente nota 2018, o índice teve uma queda de mais ou menos 70 pontos. E agora uma queda de mais de 100 pontos no acumulado, né? Quem estava mais ou menos 275% acumulado,
sobrou mais ou menos 100 e poucos por cento acumulado, né? Então, é um mercado, inegavelmente, mais voltado para pessoas físicas, tá? Hong Kong, China continental nem se fala, e mesmo isso espelha nos ADRs, que são tradeados em Nova York, de empresas chinesas, né? Então, eles tendem mais para cima e para baixo a irracionalidade. É inegavelmente que eles fazem isso, né? Por serem mais, ter mais pessoas físicas e menos institucionais negociando eles do que a média dos mercados, tá? E também por ser um mercado emergente, né? Apesar de virar em breve a maior economia do mundo, a China ainda é um mercado emergente, com todas as vicissitudes de mercado emergente, então as quedas e as altas vão ser maiores, claro, do que mercados desenvolvidos, tá? Mas, assim, a gente viu esse filme antes, a gente acha que os múltiplos estão a preços os mais convidativos dos últimos anos, e a gente acredita que eles vão virar em breve, se já não viraram, se já não estão começando a virar. E aqui, mais uma vez, sobre o stock picking, né? 2022, year to date, VipShop, nossa grande posição em China, está performando com folga, né? O Golden Dragon Index, que é um índice de empresas chinesas listadas em Nova York. Então, mais uma vez, a gente está tranquilo em relação à seleção específica de empresas, né? O que atrapalhou a gente nos últimos 12 meses, sem dúvida, foram os índices. A gente não escolheu os mercados que subiram, né? Que, em retrospecto, né, quem apostou em S&P ganhou dinheiro, em menor grau em Europa, né? Ao passo que quem apostou em Brasil, esse ano não, esse trimestre não, mas nos últimos 12 meses perdeu dinheiro, e principalmente em China. Mas aí a gente queria dizer o seguinte, né? Os índices mesmo não espelham o que os mercados globais foram nos 12 meses, né? A gente viu assim, uma carnificina muito grande em oportunidades, sobretudo de growth, de tecnologia, em 12 meses. Fundos voltados para a tecnologia, para a oportunidade de crescimento, sofreram incrivelmente. Muitas grandes posições, né? O Facebook, no Meta, né? Hoje não nos deixa mentir, mas muitas outras, né? Estão amargando em 12 meses queda de 70%, 65%, né? Então, assim, o mercado tem os seus memes, tem suas fases, e a gente viu uma fase de transição, assim, de praticamente zeramento de qualquer posição de crescimento, e mais voltado para empresas de commodities, mais valor tradicional, né? Então, mais uma vez, né, Cimet Group, que a gente não tem mais na carteira, mas foi na história do nosso fundo a posição que mais deu alfa para a história do FCI Opportunities, né? Se em vez de ter um portfólio, né, com bastante China que a gente tinha, bastante Brasil que a gente tinha, a gente tivesse alocado 100% em Match Group, né, a gente teria underperformado fortemente o fundo, né? Quer dizer, o fundo sobreperformou muito significativamente Match, né? Isso é uma resposta, por exemplo, que a gente queria dar para a maior crítica que a gente recebeu de alguns investidores nos 12 meses, né, que foi justamente o seguinte: vocês compram China, China é arriscado, fiquem só em tecnologia americana, né? Para você ver, né, se a gente tivesse feito isso na posição mais consagrada da história da gestora, né, a gente teria underperformado em mais ou menos 20 pontos o que o Opportunities deu nos últimos 12 meses. E, mais uma vez, por que a gente acha que está tendo uma rotação, né? Aqui é VipShop sobre Meta, né? Sobre Facebook, no year to date. De novo, claro, 2 meses não espelham nada, tá? É só uma curiosidade, né? Mas a gente, é só para mostrar que a gente acredita que as coisas já estão começando a virar. Tá? Falando um pouquinho de composição, antes de passar a palavra, sobre moedas, tá? O portfólio do Opportunities 31 de dezembro estava mais ou menos 1/3 em dólar, 25% em reais, Hong Kong, dólar de Hong Kong 15%, né? São as posições listadas lá, Libra mais ou menos 11%, Euro mais ou menos 10%, Renminbi mais ou menos 7%. Top 5 posições, Capra, a gente já falou dela, 14% do fundo em 31 de dezembro, Goldberry 14%, Enten 11%, Fleury e Dux 8% cada uma. A gente é um fundo relativamente concentrado, sempre vai ser, né? Nossas tem mais ou menos 15, 16 posições na carteira do fundo, isso dificilmente vai mudar significativamente, um pouco mais, um pouco menos. Top 5, 50, acabou 57, né? 50 é uma coisa que a gente costuma almejar, acabou 57, 31 de dezembro, top 10, 85, um pouquinho mais concentrado do que a média, o top 10 nosso, historicamente, costuma rodar em torno de 75, e top 15, quase a totalidade do fundo, isso costuma ser uma real do FCI Opportunities. Consumo, tecnologia, 1/3 mais ou menos cada um, tá?
e educação e saúde, mais ou menos 10% da posição de fundo. Distribuição geográfica, tá? A evolução, a gente quis fazer esse slide nos últimos 12 meses. A gente quis era a China, primeiro no 4T 2020, chegou a ser 35%, realmente estava até, ao contrário de hoje, que tem um desespero total, a gente via uma certa euforia sobre China, então era 35%, foi caindo ao longo do ano, 32% no primeiro T, segundo trimestre mais ou menos 28%, terceiro trimestre mais ou menos 20%, e agora também, quarto trimestre mais ou menos 20%. Então caiu de 35% para 20% a exposição em China do fundo nos últimos 12 meses. Europa mais ou menos ficou em 20%, Estados Unidos é que subiu fortemente, tá? De 15% para mais ou menos quase 28% ao longo dos últimos 12 meses. E aí, Brasil 24%, segunda maior exposição geográfica nesse momento, China 21%, Europa 21%. FCL Red, só falando um pouco do nosso multimercado, ele não é aberto ainda para investidores, mas ele tem a missão de, com ideias e não com ideias específicas, bater o CDI, a maior parte do tempo, não agora, por causa desse último ano, mas ele, a maior parte do tempo, esteve significativamente à frente do CDI, incorrendo muito pouco risco. A gente espera que ele volte a ficar assim, espera abrir ele para investidores externos em algum momento nos próximos anos. Eu vou passar rapidamente a palavra para o Guilherme. O Guilherme vai falar de operações, e aí eu vou voltar só para conclusões e depois a gente abre para perguntas, pessoal. Guilherme, você é o host aqui. Ok. Você está conseguindo ver minha tela aqui? Vamos sim. Perfeito. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Só para me apresentar aqui rapidamente, eu sou o Guilherme. Eu sou responsável por toda essa parte operacional aqui da FCL desde o final de 2020. E nessa parte aqui da apresentação, a gente vai falar um pouco sobre as melhorias e mudanças operacionais que a gente introduziu aqui na gestora ao longo desse último ano e que a gente acha interessante e importante compartilhar com vocês nesse evento aqui hoje. Um segundinho. A começar, né, por uma demanda importante que a gente já estava vendo de alguns clientes e potenciais clientes que tinham muitas vezes interesse de investir no fundo, só que tinham dificuldade de achar o fundo nas plataformas, criar uma conta, tudo isso. E a solução que a gente encontrou para esse problema, né, foi criar uma nova aba no nosso website, que a gente chamou de How to Invest, ou Como Investir, que lá a gente bota detalhadamente, né, tutoriais explicando passo a passo, com link de acesso, tudo isso, falando detalhadamente como criar uma conta, como achar o fundo da plataforma, como fazer a aplicação, caso deseje, e a gente acha que ajudou muito os cotistas esse passo a passo, e a gente tem recebido feedbacks bem positivos, e obviamente, caso no futuro a gente venha fechar parceria com outras plataformas, outros distribuidores, a gente vai sempre atualizando essa página com novos tutoriais conforme necessário. Aí aqui, né, mais um passo importante que a gente tomou em 2021, a gente estabeleceu uma parceria com a Regus, que é o principal fornecedor global, né, de escritórios e ambiente de trabalho como um todo. Ao longo do ano de 2021, conforme a gente foi saindo, né, gradualmente do home office, a gente sentiu um pouco essa necessidade de começar a trabalhar presencialmente em um lugar mais profissional, um lugar novo, um lugar melhor, e foi isso que levou a gente a fechar essa parceria com a Regus. Enfim, desde que a gente fechou essa parceria, né, no ano passado, a gente tem usado regularmente o escritório, principalmente aqui no Rio, né, que é onde tanto o Fernando quanto eu estamos baseados majoritariamente, mas a gente conseguiu também usar os escritórios de São Paulo e Nova York, e estamos super satisfeitos com essa parceria até o momento. E, né, como somos uma gestora global que gosta muito de viajar, de visitar em loco as empresas que a gente investe, a gente espera ainda nos próximos meses e anos se utilizar muito, né, de todos os escritórios que a Regus tem aí ao redor do mundo. Aí agora, né, só rapidamente, como todos sabem, por termos fundos sediados no Brasil, a gente está sujeito a toda a regulamentação brasileira e aos órgãos regulatórios brasileiros, notavelmente a Anbim e a CVM, e obviamente, a FCL está 100% compliance com todos esses órgãos, mandamos periodicamente todos os documentos e materiais que eles solicitam. E a FCL também opta por seguir voluntariamente o código da CFA de ética e conduta, que é basicamente um benchmark assim, né, de boas práticas na área de gestão de recursos.
Aí aqui, rapidamente, para falar de alguns reconhecimentos, tanto nacionais quanto internacionais, que a gente tem recebido nos últimos anos, a começar, né, pelo que é possivelmente o maior podcast de finanças e mercados financeiros aqui do Brasil, que é o Stock Pickers. A gente já tinha tido a honra de participar em anos anteriores no programa, só que em 2021 foi com certeza o ano que a gente mais participou. A gente foi convidado três vezes a falar, né? E a primeira foi no episódio completo, de cerca de 1 hora e meia de duração, que foi no início de 2021, foi bem quando estava começando o que viria a ser, né, o crackdown regulatório lá na China. Então, tipo, os ouvintes do Stock Pickers tinham bastante interesse de saber os riscos, as oportunidades, como investir na China. E a gente foi chamado para falar um pouco da nossa experiência, né, e o cenário que a gente tinha de investir na região. Foi uma conversa super bacana, a gente acha que agregou bastante. E, além desse episódio, né, a gente participou de outros 2 episódios um pouco mais curtos, que de meia hora, basicamente, que eles chamam de Coffee and Stocks, que basicamente toda manhã eles chamam um gestor para falar sobre uma tese específica. A gente foi falar 2 vezes no ano passado, uma para falar sobre a nossa tese de luxo europeu, mais especificamente de Capri, e a outra, né, como o Fernando até já comentou, que a gente foi falar sobre a nossa tese em Ethereum. E é interessante que a nossa participação para falar sobre Ethereum foi, na verdade, uma das... Né, no YouTube é um dos vídeos desse Coffee and Stocks que tem mais visualizações. Então, tipo, faz total sentido, dado o interesse, né, que o público em geral tem nesse setor de criptomoedas, e foi bem legal ter participado dessa discussão. E, obviamente, né, todas essas nossas participações estão nas redes do Stock Pickers, seja no YouTube, no Spotify e no nosso website também, tem todos os links lá. Aí a SumZero, né, que é como se fosse uma grande rede social de mercado financeiro, gestores, a gente frequentemente posta as nossas principais teses que a gente tem no fundo lá na plataforma, e baseado, né, na rentabilidade dessas teses, a gente é sempre dado um ranking em comparação com todos os outros usuários da plataforma, e a gente está constantemente ranqueado entre os top 100, né? E é muito bacana esse reconhecimento, porque muitos gestores do mundo todo usam essa plataforma, é uma interação muito bacana, então tá bem ranqueada nela, é bastante importante para a gente. Aí outro reconhecimento que deixou a gente super feliz ano passado foi em agosto, quando a gente saiu numa matéria do jornal Valor Econômico, né, como o terceiro fundo brasileiro mais rentável na categoria de investimento no exterior. A gente ficou, né, à frente de alguns fundos super renomados da indústria, que deixou a gente super feliz e contente. E ainda no Valor, recentemente eles criaram uma plataforma no site deles que eles chamaram de Guia de Fundos do Valor, que basicamente todos os fundos que são sediados no Brasil vocês conseguem encontrar nessa plataforma e comparar, né, um com o outro. E aí, quando a gente olha justamente nos fundos que são categorizados como investimento no exterior, como o nosso fundo Opportunities, se a gente pegar a janela mais longa de tempo que eles disponibilizam lá, que são 36 meses, a gente está entre os top 15 fundos mais rentáveis, praticamente empatado ou ainda à frente, de novo, de vários fundos renomados da indústria, que deixa a gente bastante feliz. E nessa plataforma também é interessante que é possível comparar a rentabilidade do fundo com algumas outras métricas, como correlação do fundo com o dólar ou correlação do fundo com o S&P. E quando a gente olha para essas duas métricas, o nosso Opportunity, na verdade, é um dos fundos menos correlacionados, tanto com o dólar quanto o S&P. E a gente fica muito feliz de ver isso, que é justamente o que a gente se propõe a fazer, né? Que é um fundo pouco correlacionado com o resto do mercado, e a gente vê na prática que isso é justamente o que está acontecendo. Aí aqui só algumas premiações um pouco mais antigas que a gente recebeu. Essa que é possivelmente até hoje a que a gente mais se orgulha, que foi a Morningstar, né, que é como se fosse um grande guia Michelin aí da indústria de classificação de fundos de investimento. A gente recebeu uma classificação de 5 estrelas, de 5 disponíveis, da Morningstar em junho de 2020. Foi um dos poucos fundos brasileiros a ter recebido essa classificação. E por termos recebido ela justamente em julho de 2020, que foi no auge da crise do Covid, um período super conturbado, deixou a gente super feliz. E é uma premiação que a gente se orgulha muito. E aí, só um pouco antes disso, até no período de 2016 a 2017, até antes mesmo do fundo Opportunities, né, quando ainda era o fundo FCL Equities, a gente também foi classificado pela Preqin como o sexto fundo mais rentável na América Latina, no período de 16 a 17. A gente recebeu uma premiação, uma plaquinha que deixou a gente bastante contente também com esse prêmio.
Agora eu vou passar a palavra de novo para o Fernando, para ele seguir com as perspectivas que a gente está vendo aí para os próximos meses. Fernando, você está de host agora. Obrigado, Guilherme. Vocês conseguem ver a apresentação. Conseguem? Perfeito. Maravilha, vamos lá. A última sessão aqui, antes de passar para as perguntas, pessoal, perspectivas, o que a gente espera dos próximos 12 meses, dos próximos anos, tá? Claro que foi um ano super conturbado, então, por isso mesmo, eu queria falar mais de como é que a gente está enxergando o mercado nesse momento. Para começar falando dos prêmios de risco, né? Em retrospecto, um prêmio que sempre existiu em relação ao mercado americano, como vocês podem ver, abriu uma boca de jacaré que praticamente não tem precedente nesse século XXI. Tá? O S&P ele andou de uma forma muito significativa em relação aos mercados emergentes, especialmente, mas também em relação até a Europa, Japão, outros mercados envolvidos. Né? Então, assim, as árvores não crescem até o céu, a gente acredita que tudo que não pode ir para sempre, não vai para sempre. Então, a gente imagina que esses prêmios de risco, e o outro lado da moeda, esses descontos dos mercados emergentes, China, Brasil, etc., possuem, Coreia do Sul, muitos outros, eles vão começar a fechar um pouco. Não é que a gente vai negociar múltiplos iguais ao mercado americano, mas eu não tenho dúvida que esses incríveis prêmios de risco, esses incríveis spreads, ele vai diminuir e vai voltar a níveis históricos, a níveis médios, nos quais eles sempre operaram, e algumas razões específicas, Covid, uma década muito atípica para os Estados Unidos, fizeram esses prêmios abrirem. E a gente acha, assim, mais uma vez, para bater nessa tecla, o que isso tudo quer dizer é que a gente acredita que sempre vai ser um ativo nosso, o qual a gente não quer abrir mão, poder operar em diferentes geografias, né? Vai buscar as melhores oportunidades que a gente julga que entende, que tem uma vantagem competitiva daqui no mercado americano. Claro, sempre vai ser no nosso tempo de vida a economia mais sofisticada do mundo, mais eficiente do mundo. Oportunidades incríveis na Europa, que ficou tanto para trás, apesar de ser um mercado desenvolvido, tem algumas das grandes oportunidades globais nesse momento, e negociando a múltiplos, assim, como nunca no nosso tempo profissional, nosso tempo de vida profissional negociou. Chile e Brasil são duas obsessões nossas, a gente acha assim, estão a descontos históricos sobre o que esses dois mercados negociaram historicamente, tá? E o resto do mundo de uma forma oportunística, né? Índia, Sudeste da Ásia, a gente poderia olhar oportunisticamente, apesar de não ser core nosso, tá? Então, a mensagem é: a gente sempre vai buscar as melhores oportunidades. A gente nunca vai ser o fundo top 1, justamente porque a gente está em diferentes mercados que vão ter performances diferentes, mas a gente acredita que no longo prazo vai entregar mais retorno com menos risco, justamente por causa dessa diversificação. Aqui é uma mensagem, acho que crucial, né? O mercado brasileiro, sobretudo, está em all-time lows, né? Isso aqui é o forward PE, né? É o índice PL para frente. Vocês podem olhar, ele negociou aí nos bons momentos a 12, 13 vezes, momentos de crise 10 vezes, né? 2015 mesmo, com Dilma, com tudo, negociava aí na maior parte do ano 10 vezes. E o forward PE, o nosso PL para frente, o preço do lucro para frente nosso, está abaixo de 8 vezes, está cerca de 7 vezes nesse momento. Quer dizer, é uma coisa assim, vários desvios padrões abaixo das médias históricas. O price to sales mais ainda. Vocês veem a queda que deu, não se recuperou totalmente. Quer dizer, é um mercado que claramente não está negociando a múltiplos históricos dele mesmo, que claramente tem que ser mais baixo que mercados desenvolvidos. Né? A gente acha que isso é uma fonte de arbitragem para o futuro, nos próximos anos. Né? A gente não sabe qual, tem cenário político, tem tudo. Mas, assim, no longo prazo, quer dizer, as coisas têm um equilíbrio. Claramente não é um mercado que está em equilíbrio. Tá? E aqui, mais uma vez, né, esse seria um bom ponto de entrada. A gente acredita que, sem dúvida, sim. Você pega o Russell 1000, né, que são 1000 ações americanas, né, que são market caps um pouco menores, que é um índice que talvez para os Estados Unidos tenha mais a ver com o que a FCL faça do que o S&P 500, que é muito voltado para empresas maiores. Né? Você pega o MSCI All Countries, sobre o qual a gente já falou, no mercado acionário do mundo todo, os emerging markets, né, os mercados emergentes, né, que aí vai ter muito peso em China, vai ter muito peso de Brasil,
etc., né? Todos esses mercados, não importa qual mercado a gente olha, está negociando vários juros padrões abaixo das médias de PL dos próprios mercados, né? Então, a gente acha assim, sem dúvida, talvez nesses 5 anos de fundo, o melhor ponto de entrada que a gente acredita para oportunidades, né? A gente vê tantas oportunidades, tanto no Brasil como nos mercados globais, né? Coisa que em outros momentos, com o mercado lá em cima, a gente não via, né? O fundo tinha muito caixa. Nesse momento, sem dúvida, é um momento que a gente assim, tem um apetite alto, né? Que é aquele eterno dilema dos gestores, né? Anos de grande performance, na verdade, trazem muitas vezes poucas oportunidades óbvias, e anos de performance gelado trazem muitas oportunidades, né? Então, assim, a gente acha que é um grande ponto de entrada e os PLs não deixam a gente mentir. E aqui a gente quis ser mais cartesiano ainda, claro, é um gráfico de difícil visualização, tá? E a gente está super ciente disso, mas são os PLs das top 5 holdings do próprio FCL Opportunities. A gente quis abrir o nosso top 5, né? E é claro, né? Trimestre a trimestre sai um resultado, o PL muda muito, né? Nunca vai ser igual um índice acionário de um país, que, claro, tem aquela curva mais bonitinha, mais ajustada, né? Mas se pegar os próprios PLs, né, numa base 100 do que o nosso FCL Opportunities tem, todos os PLs estão caindo ao longo dos últimos 12 meses, né? Então, tanto para mercados acionários globais, quanto se a gente olha os próprios PLs das posições do nosso fundo, o retrato é mais ou menos o mesmo, né? Os PLs, os múltiplos estão caindo, né? Então, a gente queria aqui terminar a apresentação agradecendo demais a presença de vocês. Foi um grande prazer, um grande orgulho fazer o FCL Day. A gente espera vocês em 2023. Claro que as coisas estão sempre abertas até lá, nossos e-mails, nossos canais, mas a gente queria agradecer assim, para os nossos alocadores que estão presentes, nossos parceiros, nossos amigos, interessados, investidores de longa data, investidores novos. É sempre um prazer e um orgulho estar falando diretamente para vocês, estar abrindo o que a gente faz no dia a dia, né? E a gente queria terminar com esses slides, né? Nunca houve um momento mais excitante para investir globalmente, para explorar as oportunidades globais, né? O luxo europeu, a tecnologia, o consumo. A gente ilustra aqui a quantidade de unicórnios no mundo. Unicórnios, vocês sabem, são empresas de tecnologia que ainda nem listaram seus papéis em bolsa, né? Só Estados Unidos e China juntos tem quase 400 unicórnios, né? Brasil já tem 7, subindo, né? Coreia do Sul 10, Alemanha 13, Índia 21. Ou seja, não é mais uma questão de só Califórnia, as oportunidades estão em todo lugar e a gente acredita que nunca teve um momento tão excitante para explorar oportunidades que estão vindo em todos os lugares, tá? Então a gente está muito animado, a gente nunca teve tão apaixonado por fazer o que a gente faz como hoje e a gente agradece a confiança de vocês, nossos investidores, e está mais do que aqui para qualquer dúvida, qualquer indagação de vocês. O nosso foco nos próximos meses e anos vai ser esse, né? A gente já tem um fundo que possa investir em oportunidades de estados globais e a gente vai cada vez mais ter veículos que podem ir mais longe nessa fronteira de investimentos, que é o campo que a FCL quer explorar. A FCL ela nasceu não para fazer mais do mesmo, mas explorar os limites do que o mercado global de investimento pode fazer, os limites do que a fronteira de investimento global pode ser. Então, a gente pensa principalmente nessas 3 classes de ativos, cripto, companhias listadas globais, isso a gente já tem oportunidades, tá? E companhias privadas futuramente. A gente não tem veículo aberto ainda, mas a gente espera nos próximos anos poder, de repente, fazer um veículo que possa investir tanto em companhias listadas como não listadas, né? Mas o foco vai ser esse, montar uma cultura de excelência, de exploração, curiosidade, de conhecimento profundo, né? Ficar meses olhando teses, de mentalidade contrária, explorar essas oportunidades nessas classes de ativos. Gente, muito obrigado, a gente quer agradecer aos nossos parceiros, tá? Genial, nosso administrador do fundo, KPMG, nosso auditor, nossos distribuidores, nossos custodiantes, tá? E a gente está super aberto aí para qualquer pergunta que vocês tenham. Deixa eu dar o stop share aqui para olhar vocês. Por favor, qualquer pergunta, fiquem à vontade para se desmutarem, tanto pelo chat como se desmutando. Vai ser um prazer ouvir vocês. Dinho, já estou vendo você aí. Caso queiram abrir a câmera também, não tem problema. Podem abrir a câmera, fiquem à vontade.
Bingo, estou vendo, Gabriel, alguns investidores nossos aqui. Vou beber água. Gabriel pergunta aqui no chat. Obrigado, Gabriel. Obrigado pela pergunta, meu amigo. Gabriel é investidor nosso de longo prazo. Ele faz a seguinte pergunta. O que você acha sobre a inclusão de ouro ou outros metais como parte hedge no fundo? Essa é uma pergunta muito interessante, né? O ouro, vocês sabem, historicamente, ele vem quase como um long no medo, né? Ele é uma proteção histórica na carteira, existe muita discussão sobre se o Bitcoin pode fazer no futuro esse papel, né? Como uma espécie de ouro digital, né? Gabriel, a gente gosta da inclusão do ouro, a gente é aberto a isso, né? Lembrando que o nosso multimercado é um fundo voltado para ideias, né? Também pode caber esse tipo de investimento nele, né? Mas no Opportunities, que investe em ações, securities, né? Específicas, o ouro cabe perfeitamente. Agora, historicamente, o ativo que a gente mais usou como esse hedge que você cita, Gabriel, foi o VIX, né? Se valendo desse mandato global, a gente usa essa possibilidade, né, por investir no mundo todo, e existem ETFs lá fora de VIX, né, ou seja, de volatilidade. A volatilidade também ela dispara, né, em momentos de crise, né, e a gente se lamenta, a gente tinha um pouquinho de um ETF de VIX quando a Covid estourou. Em retrospecto, a gente deveria ter investido bem mais nesse ETF, né? Mas a gente é aberto a isso. Claro que nosso mandato é muito flexível. Então, nesse momento, como vocês puderam ver pela apresentação, a gente está super bullish, tá? Então, nesse momento, a gente não tem nada de ouro nem de VIX, justamente porque a gente está tão confiante assim, no cenário de médio e longo prazo do mercado. Agora, em momentos, sim, e vocês vão ver de novo, a gente vai fazer essa série desde o futuro, que a gente não esteja tão bullish, tão assim otimista, que a gente acha que os múltiplos estão altos, aí sim vocês vão ver a nossa carteira e a gente vai poder estar investido em ouro, ou em VIX, ou em Bitcoin, possivelmente, se confirmar essa tese que o Bitcoin possa mesmo ser um ouro digital. Então, assim, é uma coisa que a gente está aberto, mas nesse momento não está fazendo muita parte da carteira, por causa da nossa opinião macro nesse momento, que a gente está muito bullish, né? Agora, sem dúvida, né? Em retrospecto, a gente teve 12 meses muito, muito conturbados. Guerra na Ucrânia, se olhar 24 meses, Covid, né? A gente teve toda a questão geopolítica China e Estados Unidos. Então, sim, assim, é uma coisa que pode fazer parte pontualmente do fundo, tá? E você vai ver isso, Gabriel, em momentos que a gente não esteja tão bullish com a carteira, tá? Você vai ver ou VIX, um ETF de VIX, ou ETF de ouro. Lembrando que o nosso mandato impede a gente de investir diretamente em ouro, mas a gente pode ter posições financeiras em ouro, B3 ou ETFs globais, sem dúvida. Então, é uma coisa que você vai ver no futuro em momentos que a gente está menos bullish, tá? Mas não como política o tempo todo do fundo, por isso, nesse momento, a gente não tem. Obrigado pela pergunta, Gabriel. Fernando, tudo bem, cara? Vamos ver as coisas aí. Tim, como vai? Tudo bom? Tudo tranquilo. Não sei se passou desapercebido por mim, mas tem uma posição do Brasil em torno de um pouco mais de 20%, né? Assim, em termos de distribuição. Você tem qual a cabeça hoje? Assim, aumentar essa posição? Ou historicamente é isso? Assim, só queria Jim, ter uma ideia. vamos lá. Muito obrigado pela pergunta. Eu acho assim, a gente se aproveita da flexibilidade, né? Então, assim, você sabe que o nosso mandato de fundo global, ele faz com que a gente possa ter, no Brasil, entre 0 e 33. Mas a gente pode passar disso porque bastaria comprar DRs em Nova York, por exemplo. Então, por exemplo, a gente poderia comprar uma Suzano em Nova York em vez da B3. Então, esse 33 ele nem é um limite formal legal, vamos chamar assim, tá? Então, assim, se a gente pega os 5 anos do nosso Opportunities, a menor posição, se não me falha a memória, que a gente já teve no Brasil foi 12%, contando o caixa.
Tá? Eu acho que, se eu não me engano, era 4% de caixa e 8% era basicamente uma grande posição só que a gente tinha. E a maior posição chegou muito perto de 33%. Tá? 33%, assim, a gente talvez já tenha até passado 34%, alguma coisa assim, contando a DRs em Nova York. Então, a gente tem esse nível de amplitude, novamente, né, se valendo de oportunidades específicas que a gente olha, e aí, nesse momento, o nosso 24, ele espelha muito o que a gente acha, assim, qual é a nossa visão hoje sobre os mercados, tá? A gente acha que tem oportunidades pontuais nos Estados Unidos, especialmente nos papéis menores de growth. A gente acha que muitos deles foram dizimados, tá? A gente vê menos coisas óbvias em super large cap nos Estados Unidos, a gente vê oportunidade de Europa, e vê muita oportunidade no Brasil. A gente rodou esses slides, tá? Que os últimos no Brasil a gente acha que caíram muito, tá? A gente acha, assim, o cenário político está mais ou menos que dado, a gente sabe as alternativas que a gente tem, a gente não acredita em muito risco de cauda negativo, a gente acha que são os cenários mais plausíveis são testados, tá? Então, a gente vê assim, oportunidades específicas muito claras, tá? Que a gente acha assim, muito descontadas, e esse 24% reflete isso. Né? Ele é, depois dos Estados Unidos, a maior posição atualmente. Tá? Só que é interessante, né, se você rodar, porque por acaso, no nosso último comitê de investimento interno, a gente falou disso, o penúltimo, né? Os Estados Unidos são hoje a maior exposição geográfica do fundo em 28%, que é underweight, né? Porque sendo um país que é 40% da capitalização do mundo, qualquer coisa menos 40% já é, de certa forma, underweight. Né? E mesmo assim, esse 28% é basicamente duas grandes posições, são duas maiores posições do fundo. Então, esse 28% ele reflete mais de uma visão micro nossa de duas grandes oportunidades que a gente gosta demais das empresas, do que um grande call sobre o mercado americano, tá? Que a gente não tem nesse momento. Tá? Até porque a gente não deixa de mentir, o S&P está 5% da mínima histórica, da máxima histórica. Ele é o único índice global que está 5, 7% da máxima histórica. Né? Brasil, qualquer outro índice está bem mais longe disso. Tá? Então, o 24 de Brasil, o 24 de Europa, o 20 de China, talvez eles reflitam mais assim uma miríade de diversas coisas que a gente acha interessantes, do que até o 28 dos Estados Unidos. São duas grandes coisas que realmente subiram, porque outperformaram na carteira. São empresas que a gente gosta muito, né? E a gente até tem vendido agora na margem essas posições, porque a FCL Opportunities, é importante dizer, ele tem um limite formal de 15% de um papel. Ou seja, a gente tinha posições americanas, 11%, 10% do fundo, que eram posições que a gente gostava muito, elas sobreperformaram até o S&P, e elas já teriam batido acima de 15% se a gente não estivesse vendendo essas posições, que é o que a gente tem feito. Tá? Quer dizer, vendendo, assim, elas têm hoje 13%, 14%, e as duas posições juntas dá 28%. Então, por isso, né, por esse efeito estatístico, só fazendo uma explicação um pouco mais longa para você, por esse efeito estatístico, hoje os Estados Unidos é a maior posição do fundo. Mas, assim, talvez ao contrário do que a gente vê em China, em Brasil e Europa, a gente não vê diversas oportunidades claras e descontadas, como a gente vê nesses outros mercados. Tá? São duas posições grandes que a gente está até na margem vendendo, mas como elas sobreperformaram, a gente ainda gosta muito das empresas, a gente também não planeja desfazer os papéis. Tá? Então, esse 24%, voltando ao início da sua pergunta, ele vem assim, 4 ou 5 posições diferentes. Tá? A gente falou nessa apresentação de Ambipar, que deve ser mais ou menos 4 ou 5% da carteira do fundo, é uma posição que a gente gosta demais aqui dentro. A gente falou de Edux, né, que é mais ou menos 8% da carteira do fundo, outra posição que a gente vê super descontada. Tá? Ela está finalmente esse ano outperformando um pouquinho, mas ela sofreu demais em 2021 e atrapalhou muito a nossa performance. Tá? Então, assim, é engraçado, a gente está 5 de abril, mas a sensação que a gente tem é que o ano de 2022 ainda não começou muito. O primeiro trimestre ele foi um espelho de 2021, ele foi uma continuação de 2021, e alguma coisa está falando para a gente que assim, o segundo tri talvez seja onde começa esse ano. É natural, né? Foi um trimestre que teve guerra, teve eventos geopolíticos assim, completamente fora da curva, né? Completamente em vento de cauda. Né? Então, assim, é natural que não tenha sido um trimestre que talvez tenha espelhado tudo, né? O que pode ser esse ano de 2022, e pareceu para nós ser muito uma continuação do que foi 21, tá? Então, falando assim, até 22, a gente não imagina grandes mudanças de exposição país. Tá? A gente acha que, nesse momento, 25% do fundo
parece fazer sentido, são 4 ou 5 posições diferentes. Então, assim, mais até do que os Estados Unidos, é um mercado hoje que a gente consegue ver oportunidades. E a gente se vale muito dessa possibilidade que outros gestores globais, né? De novo, a gente se vale de muitos gestores brasileiros não poderem olhar para fora, e agora vem o outro lado da moeda. A gente sabe que a gente é um bichão meio estranho, né? Mas a gente também se vale de a gente poder olhar para o Brasil de um jeito diferente do que investidores globais podem olhar, né? Então, uma Ambipar, provavelmente são poucos gestores globais, né, que têm ela, que conhecem ela, né? Então, essa flexibilidade desse mandato, né, é uma coisa que a gente aproveita muito, né? Então, acho que a Ambipar, dentro desses 24%, deve ser 4 ou 5% do PL do fundo, tá? Mas crescendo, em viés de crescimento, é uma posição que a gente gosta muito, cada vez mais lidando com o management. Então, assim, eu acho que vão ter outras dessas. Eu acho que hoje é um mercado que claramente está descontado sobre níveis históricos. Não sei se eu respondi, Jim, mas fica à vontade aí para qualquer coisa. Obrigado pelo seu tempo. Respondeu sim. Respondeu sim. Obrigado. Obrigado. Gente, se ninguém mais tiver pergunta, a gente vai encerrar o call. Eu agradeço demais a vocês. Qualquer dúvida, claro, estamos disponíveis por e-mail, estamos disponíveis nos canais todos da FCL. Sempre um prazer ver vocês, nossos investidores, nossos amigos. Muito obrigado a vocês pela apresentação. Dou-lhe uma. Eu não sei se mais alguém quer fazer alguma pergunta. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Muito obrigado, gente. Um grande abraço. Estamos disponíveis para vocês. Um grande prazer rever vocês. Um abraço. Boa noite a todos. Um abraço, Obrigado, gente. Abração. Tchau, tchau.